para alguém compartilhar. Gostaria de compartilhar? Qual desafio você está encontrando? O que foi que você registrou aí no caderninho? Eu posso falar, se quiser. Pronto, Janaína, vamos. Quando vocês vão escrever, a gente vai ouvindo os colegas. Desculpa, é que eu sou muito falante, né? Acabo querendo participar. Eu coloquei, assim, o desafio da realidade tão adversa, né? Que eles têm vivido no cotidiano, então eles trazem isso para a gente, e às vezes eles chegam com um peso muito grande. Então, a gente precisa absorver esse peso e tentar diluir ele na formação para que elas fiquem mais leves e consigam se apropriar do que a gente trouxe, né? Já que os alunos estão com muita dificuldade, os professores doentes, e eles estão se sentindo muito cobrados, né? Então, a leveza do encontro, a gente conseguir absorver essa dificuldade deles, né? Essa realidade adversa, e fluir isso na forma de uma formação que seja mais leve, mas que também traga conhecimento, né? Que não seja rasa, mas ao mesmo tempo que seja leve, acho que é um grande desafio que eu tenho sentido. Na última eu consegui, apesar de tudo, sair leve, feliz, realizada. Acho que a gente está no caminho certo aqui com vocês. Obrigada, Janaína. Aqui no chat já colocaram. Excelente reflexão, excelente. A literatura é rica para nós, ajuda nas conversas de temas considerados difíceis. É verdade, as histórias, elas fazem com que a criança aprendam a lidar com os seus medos, né, com as suas angústias. É através das histórias que isso fica vivo nas crianças e elas conseguem melhor conduzir esses processos, né, de dores, de medos, de raiva. Deixa eu ver aqui, quem botou aqui? Nossas escolas estão com grandes desafios de dores físicas, emocionais e espirituais, muitas patas de elefantes, que precisamos aprender a lidar no nosso cotidiano, a relação tempo e espaço, várias ações que estão desenvolvidas e propostas para a alfabetização, que precisam ser planejadas e articuladas para que não sejam sobrepostas. O peso está em não ter um local que caiba todos os professores divididos em grupos para debate e reflexão. Feliz pela alta adesão e triste por não poder dividir em grupos. Um desafio. Veridiana? Oi. Kátia, nós optamos aqui, né, uma opção nossa também, porque a rede estadual, aqui a gente tem poucas escolas, né, da rede estadual, e eu trabalho na superintendência, então eu tinha que atender aos professores estaduais. Então, nós optamos pelas escolas do campo, né? E a gente foi, no primeiro momento, à escola. Então, a gente deu a formação 2 vezes. Fizemos uma escola polo em uma localidade, fizemos outra escola polo em outra localidade, que é bem grande aqui. Não seria assim um impedimento, mas o que a gente precisa de transporte, né? A gente tem que marcar o transporte, a gente tem que ir lá. E aí a gente nem cogitou a ideia de não fazer mais na escola, porque eles gostaram tanto, a participação foi tão bacana, eles se juntaram, né? São várias pequenas escolas com apenas um diretor, a gente tem um consórcio, né, de escolas pequenas, mas que tem apenas um diretor, e juntam todo mundo nessas 2 escolas polo, né? Então a gente precisa de transporte. Uma outra situação que eu acredito que é minha, como formadora, é me organizar melhor o tempo, como as meninas falaram aí, né? O meu tempo, assim, de formação, otimizar esse tempo, acho que depende um pouco mais de mim, e não, né, da formação em si, que todo mundo só fez elogios. As avaliações no final do encontro foram muito positivas e emocionantes para nós, equipe, também. Obrigada. Então, esse texto, ele traz, né, os desafios a gente sempre vai ter, mas a gente precisa tornar vivo quais são esses desafios, porque não adianta a gente dizer, tenho dificuldade, mas o que a gente pode fazer para diminuir
não vou dizer sanar, mas para diminuir as dificuldades encontradas. E aí você está numa situação, o primeiro momento foi numa escola polo, mas eu tenho uma dificuldade que é do transporte. Mas por ter sido considerável o encontro lá, né, você vai novamente articular esse transporte. Vai ter dificuldades? Vai, mas vai ser válido lá na ponta. Então, é nessa perspectiva, esse olhar que a gente precisa estar atento. Quais são as dificuldades, como é que eu posso diminuir essas dificuldades, né? Às vezes é uma dificuldade bem simples, mas que a gente fica com ela para a gente, que talvez se a gente compartilhasse, uma outra pessoa pudesse estar nos ajudando. E esse texto é bacana, quando eles colocaram aqui, porque ele tem duas vertentes. Vocês podem estar trabalhando com o emocional dos professores, né? A sua dor interna, os seus sentimentos, e depois está levando para esse lado profissional. Quais são os desafios que eles estão tendo lá na sala de aula? E que é importante compartilhar. Quando os ratinhos, amigos, dizem, não tem jeito, mas nós podemos compartilhar dessa sua dor. Então, enquanto professor, a gente precisa compartilhar também os nossos desafios na sala de aula. Talvez a minha dificuldade, o meu desafio, não seja da Michele, ela já tenha conseguido lidar com isso, e a estratégia que ela está utilizando pode contribuir com minha dificuldade. Então, essa ideia de compartilhar os saberes, né? Hoje de manhã eu estava lendo uma frase do Antônio Nova, ele traz muito isso, formação continuada, formação in loco, compartilhar saberes, né? Compartilhar as dificuldades, compartilhar as experiências, porque isso contribui muito na prática lá na sala de aula. Mas alguém gostaria de falar dos seus desafios? Alguém colocou aqui no chat, o Norberto, o grande desafio é caminhar juntos. Deixa eu ver aqui. Ih, já tem bastante aqui. Perdi o Norberto. Não deu. Tinha começado a ler o dele. Perdi aqui. A Érica, lindo, precisamos pensar como as famílias... Deixa eu ver aqui, tem mais para baixo. A Sueli, um grande desafio encontrado é colaborar da melhor forma para que o professor possa superar os desafios, recuperar a aprendizagem, no momento de recuperação das relações socioemocionais entre escola, família e comunidade. Eu gostei quando ela diz recuperação das relações socioemocionais. Então, isso está muito vivo dentro das escolas, né? Crianças, por exemplo, que nunca tinham ido para a escola, passaram 2 anos sem ir para escolas, né? E agora estão vindo. Como é que eles estão voltando? Como é que estão essas relações, né? Precisamos cuidar das relações dos nossos estudantes. Não dividimos em grupos, mas o debate coletivo tem sido intenso. Norberto, acho que encontrei. O grande desafio é caminhar juntos, professoras com angústias sobre o aprender e desenvolver da criança. Alunos já no 3º ano sem ter adquirido a leitura, ano terminando e crianças ainda precisam ter um avanço na aprendizagem. Esse caminhar precisa de apoio, ser de apoio às professoras. É isso aí. Nós precisamos segurar na mão dos nossos professores e dizer, estamos juntos, né? Vamos compartilhar aqui quais são os desafios e vamos ver quais estratégias a gente pode encontrar para diminuir lá na prática. Perfeito, muito obrigada pela participação de vocês. E que fica essa sugestão, né, do momento literário, trazendo aí 2 linhas de abordagem, tá bom? Vocês é que vão escolher e tornar esse momento mais agradável ainda. Após esse momento literário, a gente volta aqui para o slide, e a gente já conversou, tem uma perguntinha aqui após, mas penso que a gente já até conversou, acabou que já conversando, né? Como a literatura pode contribuir para a formação socioemocional dos estudantes? Como trabalhar esse momento na sala de aula? Acho que as nossas falas, o que vocês falaram, o que foi colocado no chat, já responde essa pergunta aqui, que da importância da literatura, né? Aqui não é nem só para os alunos, os estudantes, mas também para os nossos professores. Através das histórias, a gente consegue tornar visível os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E aí, nós vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre a avaliação.
essa avaliação no sentido de como é que a avaliação ela pode contribuir os nossos professores no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, nesse sentido, né? A avaliação hoje ela tem sido uma grande aliada desse processo. E para que a gente possa só fazer aqui uma explanação de forma geral, que é a avaliação, né? Que é um processo que analisa o progresso do aprendizado, é um monitoramento do desenvolvimento do estudante, né? O papel da avaliação é registrar o sucesso alcançado nesse processo, ou também o insucesso, né? O que a minha criança já sabe, na verdade, é disso que o professor alfabetizador precisa partir. O que a minha criança já sabe? Ela conhece só as letras? Alguém colocou no terceiro ano estudantes, crianças que ainda não estão lendo, né, por conta de uma situação que nós vivemos historicamente. Mas aí, enquanto eu tenho que partir, não adianta eu ficar chorando, já era para estar todo mundo lendo o texto, para mim trabalhar ortografia, para dar profundidade nos textos, trabalhar compreensão. Mas qual é a realidade que eu tenho? Crianças que ainda não leem texto. Então, o que eu devo fazer? Partir de onde elas estão. Se elas não sabem ler texto, eu vou propor práticas que contribuam para desenvolver essa leitura. Se as minhas crianças lá no primeiro ano, tem muitas que ainda não sabem as letras, então vamos ensinar as letras, né? Precisamos, e é aí que a avaliação entra. Aí a gente vai falar um pouco de cada avaliação, né? Então, a avaliação é essa ferramenta também que deve servir ao professor para que reveja a sua própria prática. A partir de uma avaliação diagnóstica, eu sei onde é que eu detecto o que é que as minhas crianças sabem, e eu estou planejando diferente. E como é que eu estou planejando? O meu planejamento está dando conta para ajudá-las a mudar de fase? Se não, eu preciso melhorar. Então, esse é mais um objetivo da avaliação, de saber o que é que as crianças já sabem e também de avaliar a minha prática enquanto professor, porque a minha prática tem que estar alinhada à aprendizagem das crianças, sempre no sentido de que elas devem evoluir. E aí eu achei interessante, quando a gente vai buscar ao pé da letra, o que significa avaliação, né? Vindo aqui da palavra inglesa, eu não domino inglês, viu, gente? Mas eu achei interessante trazer essa colocação. Assessment, e do antigo francês ACC, com base no latim accidere, que tem o significado isso aqui, gente. Sentar junto. Então, avaliar é sentar junto, é entender, é compreender, é ficar visível para mim, enquanto professor, o que é que a minha criança já sabe, e eu segurar na mão dessa criança e caminhar junto com ela. Então, ao pé da letra, a avaliação quer dizer sentar junto. Ou seja, eu, professor, caminhar, segurar na mão da minha criança e caminhar junto com ela nesse processo. Porque mais importante do que o início e o final é a trajetória. É na trajetória que se faz a diferença. Daí a importância, por isso que a gente vai trazer um pouco mais do que da avaliação diagnóstica e da avaliação formativa, porque elas estão, a diagnóstica no início e a formativa na trajetória. Se eu tenho isso bem agregado, se eu faço isso com qualidade, a somativa vai ser o resultado final, né? A somativa vai ser todo aquele trabalho, vai ficar visível todo o trabalho que foi feito e o que as crianças conseguiram aprender durante o processo. Portanto, os processos avaliativos também envolvem outras atividades. Então, não é apenas aquela atividade né, seja ela as diferentes tipos de formas de avaliar, mas atividade de papel, mas também envolve o quê? A participação em aulas, os trabalhos em grupos, o trabalho em pares, as rúbricas de observação, os projetos, né? A própria aula em si, enquanto as atividades vão acontecendo, eu, enquanto professor, já vou percebendo quem tem dificuldade, quem tem facilidade naquele objetivo daquela aula, naquele conteúdo que está sendo proposto.
E aí eu trago aqui uma fala da Jussara Hoffmann, né? Ela tem um livro sobre avaliação, que é Mito e Desafio. Ela diz o seguinte: avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com a intenção de favorecer o máximo possível o seu desenvolvimento. Ou seja, a avaliação se constitui como uma ferramenta importantíssima, coloquei bem grande, na jornada de aprendizagem. A avaliação é uma ferramenta que o professor deve compreender e deve estar fazendo uso dela para que a aprendizagem dos estudantes tenha sucesso lá no final do ano letivo. E aí, como nós sabemos, não é novidade, a avaliação ela pode acontecer de 3 formas. A primeira é a avaliação diagnóstica, né, que é realizada no início de um processo de aprendizagem, geralmente é no início do ano, e aí, para aí o professor entender, mais uma vez, o que é que as crianças já sabem, de onde que eu devo partir, né? Ela tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, sobre as aptidões e competências dos estudantes, com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem. Se no início do ano, estou numa turma de 2º ano, eu tenho 25 crianças, e aí eu vou perceber qual é o tipo de avaliação diagnóstica que eu vou fazer, porque nós estamos falando de avaliações internas que o professor realiza, que a escola realiza, para dar conta dessa visibilidade. Se é um diagnóstico de leitura escrita, porque esse é bem comum acontecer, eu preciso perceber. Eu vou ter ali uma planilha visível para mim. Eu tenho 10 crianças que leem só letras, tenho 5 crianças que leem frases, tenho 2 crianças que leem palavras, tenho uma criança que lê texto. Então, partindo desse resultado, eu vou rever meu planejamento, ou então vou planejar para que atenda, né, esses diferentes níveis. Lembrando que a gente ainda tem que contemplar os diferentes níveis dentro da sala de aula, pensando num trabalho personalizado. Então, esse é o objetivo da avaliação diagnóstica, de onde eu devo, ela vai me dar esse suporte, de onde que eu devo partir, independente do ano que esteja, mas se as minhas crianças ainda não sabem ler texto, eu preciso, né, propor práticas que desenvolvam essa leitura e essa escrita. A avaliação formativa, ela acontece no processo, ela acontece diariamente, ela acontece semanalmente, né? É importante que o que está sendo mais colocado agora nessa situação de recomposição das aprendizagens, né? Do professor estar avaliando, ter esse olhar avaliativo diariamente, semanalmente, para que a gente não perca um segundo, levando em consideração que o ano letivo está concluindo e que a gente tem ainda muitas crianças que não sabem ler e escrever. Então, a avaliação formativa vai contribuir com o professor nesse sentido. Nesta semana, nas atividades que eu estou propondo, né, quem é que está avançando? Quem não está? Ou meu planejamento está além do que a minha turma sabe? Também trazer essa reflexão da prática. E a avaliação somativa, né, que é a avaliação que ela acontece lá no final do processo, seja no final do ano, do semestre, do bimestre, né, a final de um ciclo, de um curso, ela vai nos mostrar como é que as crianças estão saindo, principalmente como é que as crianças estão saindo daquele ano. E aí, a nossa preocupação é que a gente não espere para que isso aconteça. Daí, a importância da avaliação formativa, que ela acontece no processo, que eu vou acompanhando, vou planejando, acompanhando, avaliando, né? Aliás, planejando, executando, acompanhando, avaliando, e aí começa de novo. Vou planejar, executar e avaliar o tempo todo, né? No intuito de que as minhas crianças precisam avançar e a forma, as práticas que eu estou levando para a sala de aula não estão dando conta. Então, como é que eu devo trabalhar, né? Essa é uma grande reflexão que a gente precisa levar lá para os encontros com os professores. Como é que eu estou trabalhando? Meu planejamento está dando conta das fragilidades da minha turma? Eles estão avançando?
E esses avanços é muito importante que sejam percebidos pelo professor no processo. Porque se ele for esperar, muitas vezes é o coordenador que acontece do coordenador fazer uma avaliação, de estar fazendo avaliação, mas faz só uma vez por bimestre, e aí, porque teve um tempo, pelo menos aqui, posso até compartilhar com vocês, teve um tempo aqui no município que o professor disse que a gente perguntava na formação, como é que está o nível de leitura da sua turma? E aí ele respondia, o coordenador ainda não fez o diagnóstico, que no caso era o diagnóstico de leitura e escrita, né? E isso ficava, mas eu não tenho que esperar pelo coordenador, pelo diretor, por qualquer outra pessoa. Eu preciso ter esse entendimento dentro da minha sala de aula. Como, repetindo, o tempo é curto. Então, eu preciso estar o tempo todo atento, percebendo se as minhas crianças estão evoluindo ou não na leitura e na escrita. E aí, a avaliação como meio e nunca como fim do processo, né, de ensino. Não deve se comprometer em ajuizar, mas reconhecer no processo de ensino essa formação de atitudes, de valores e de aprendizagem. E o professor vai se apropriar desses resultados, dos processos avaliativos, para reconstruir as suas metas, as suas ações e, principalmente, as suas práticas pedagógicas. Então, trazendo aqui para vocês, de forma geral, isso aqui é do conhecimento já de vocês, só que para que a gente, né, torne vivo sobre isso, né, a importância da avaliação, principalmente da avaliação diagnóstica e formativa. A gente entende que hoje os professores já sabem onde é que eles estão pisando, então já aconteceu essa avaliação diagnóstica, seja através de um diagnóstico de leitura escrita, de uma provinha, aí as estratégias por conta da escola, da gestão, até mesmo do município. Mas, e o processo? Eu estou acompanhando esse processo? Está ficando vivo para mim, professor, que as minhas crianças estão evoluindo? Quais são os instrumentais que eu utilizo para acompanhar esse processo, né? Por exemplo, aqui no município, a gente, no segundo ano, dando um exemplo para vocês, a gente faz a gente tem posso dizer, a gente chama de diagnóstico, mas não é avaliação diagnóstica, é um diagnóstico de leitura e escrita. Todo final de mês é feito um diagnóstico para saber se as crianças estão evoluindo na leitura, se a de frase passou para texto, se a de palavra passou para frase, né? Se a iniciante, que a gente tem assim, iniciante é a criança que não sabe nem as letras, iniciante, leitor de letras, leitor de palavras, leitor de frases, leitor de texto, só para que a gente possa se situar. E aí a gente faz isso todo final de mês, vai acompanhando, né? A escola, o professor realiza e manda para a SME, que no caso na SME sou eu que cuido dessa parte, e eu vou perceber, dentro de um mês, qual foi a escola que teve avanço, qual que não teve, e aí quando a escola não tem avanço, eu ligo para o coordenador, ele vai desverir, é assim, as crianças avançaram, mas dentro do nível, dentro do leitor de frase, elas conseguiram avançar, mas não conseguiram avançar de frase para texto ainda, está quase lá. Então, é isso que a gente quer ouvir, que eles tenham esse olhar, que eles percebam a evolução, né? Se não estão evoluindo, onde é que nós podemos melhorar? Porque esse é o nosso árduo trabalho, é melhorar para que as crianças, melhorar a prática para que as crianças evoluam. Muitas vezes o professor tem da melhor das intenções com o planejamento, mas esse planejamento, essa estratégia que eu estou utilizando, não está dando conta de um determinado grupo de alunos. E eu preciso pensar em outra estratégia, com o mesmo conteúdo, para ver se dá conta, né? O professor não pode desistir, principalmente o professor alfabetizador, não pode desistir. As crianças precisam evoluir nessa perspectiva da leitura e da escrita. E aí eu estou falando muito. Existe um instrumento para isso que eu poderia compartilhar? Sim, eu posso compartilhar. A gente, depois que vocês trouxerem, vamos para a atividade em grupo. Sim, tem um instrumental que a gente pode compartilhar, sim, compartilhando as experiências. Veridiana. Oi, Suelen. Cooper.
Aqui, eu achei a sua fala muito, muito boa. Gostei muito da sua fala. E eu acho que a gente poderia agregar, né, uma pessoa, não sei, igual você falou, eu concordo plenamente, não é o pedagogo, o coordenador que tem que saber o nível da minha turma. Quem tem que saber o nível da minha turma antes que a prova chegue, sou eu, professora. Já tem que saber se está lendo, e qual nível que está lendo, se está escrevendo, se não está. Mas eu acho, às vezes, que nós, quando tem aquela cobrança, querendo ou não, vamos ser sinceros, que a gente sempre faz, se eu for fazer um bolo para uma visita, eu vou caprichar mais no bolo, porque é para visita. Agora, se for para minha casa, eu faço de qualquer jeito. Mentira, não é, né? Então, quando tem uma cobrança de que vai vir uma pessoa para tomar a leitura, que vai vir uma pessoa para poder observar a turma, vai vir uma pessoa para poder olhar a aula, eu acho que se tem essa preocupação de fazer esse bolo caprichado, né? Eu acho que o que ajudaria também é ter essa fala de que vai ter uma pessoa para poder auxiliar, porque não é para cobrar, para ficar olhando, é um auxílio, uma orientação, um carinho. Aqui, Sueli, a gente tem essa pessoa, o coordenador pedagógico, né? Ele já foi feito, ele é preparado para ajudar os professores. E quando realmente tudo parte de uma cobrança. E é um cascateamento. Diretor, coordenador, né? Eu não sei como é que é a estrutura de vocês, e aqui vem professor. E todo final de mês a gente tem que receber essa planilha. Eu mando a ficha, eu digo, data tal, tem que me enviar a planilha. E eles enviam, porque a gente constrói aqui, não sei se vocês já ouviram falar, porque eu penso que eu acho que o Raí já... o Raí é o meu secretário, Raí Mota. Tem município que conhece ele. E aí, a gente tem aqui o alfabetômetro. É um gráfico que foi criado, agora durante a pandemia, para tornar visíveis os resultados. Então, todo final de mês, as escolas têm que compartilhar esse alfabetômetro. Então, se eu tenho que compartilhar algo, eu tenho que mostrar também, não é compartilhar por compartilhar. Então, nessa não cobrando assim, mas que, olhe... Incentivando. O seu alfabetômetro está do mesmo jeito do mês passado, o que é que está acontecendo? Né? O que é que está acontecendo? Onde é que a gente pode ajudar? É a prática do professor, é criança, que às vezes chega criança também, né? É criança que acabou de chegar no município, é dificuldade. Problema familiar também. Isso, né? Onde é que a gente pode contribuir? Mas que, na verdade, Suelen, tem que ter um pouco de cobrança. Tem que ter essa cobrança para as coisas caminhar. A gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou organizar vocês agora, Tatiana, organizar vocês em grupo. Meridiana. Oi. Posso falar rapidinho? Ou você vai ter esse momento compartilhado? Eu sou a Kátia, aqui de Soretama. Aqui em Soretama, nós fazemos um trabalho bem parecido com esse que você compartilhou, aí que você já faz, né? Sigo também a coordenadora do PAS, Raquel Monteiro, e ela pode também contribuir se achar necessário. Porém, aqui nós fazemos também o acampamento pedagógico, e onde as crianças elas também são avaliadas, né, mensalmente com diagnósticos, tanto de leitura como de escrita. Né? Então, aqui na secretaria, sou eu e a Raquel, nós que analisamos, eles enviam mensalmente as planilhas para a secretaria, e a gente tem esse olhar aí, de ver a escola que avançou, por que não avançou, porque no mês de julho tinha 5 alunos não alfabetizados, e por que permanece. Então, nós vamos até a escola também, a gente ouve o professor, qual é o motivo, é a dificuldade do professor, é o aluno, é a família, é a falta, é a frequência. Então, assim, tem sido muito bom o nosso resultado, né? Então, assim, a gente vê que realmente essa cobrança é necessária. Não de cobrar, de querer saber, a gente sabe e você não sabe. É esse acompanhamento. E estamos tendo uns bons resultados
resultados, então mensalmente é feito os gráficos também de avanço por escola, e a cada final de trimestre nós reunimos junto com os professores e compartilhamos esses gráficos. E mensalmente também tem essa reunião com os pedagogos, onde ali a gente analisa o que precisa de melhorar, a que ponto nós chegamos, e assim, com fé em Deus, no final do ano iremos compartilhar com todo o município a evolução que tivemos no município de Soretama. O Raí também, a Raquel tem acompanhado ele, tem contribuído muito, e partiu daí de vocês o acampamento pedagógico. Essa é a eu não falei que tinha município que conhecia ele? Sim, sim, muito bom. Como é que funciona? Vocês levam o professor para passear? Não levam para passear. Tá, obrigada, Kátia. A gente vai voltar a essa discussão, porque a atividade agora em grupo é exatamente sobre isso, tá? Então, vou colocar vocês em grupo. Vocês vão precisar agora do caderninho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a atividade, para explicar. Enquanto isso, Tatiana, você já pode ir organizando. Já está organizado, tá? Quando você falar, eu coloco eles na sala. Oh, essa minha assistente é perfeita. Olha aqui. Então, a atividade vai ser essa agora, ó. Como a avaliação diagnóstica e formativa é realizada nas turmas de alfabetização de seu município, nesse sentido, avaliação dentro da escola, dentro da sala de aula, para perceber se as crianças estão avançando ou não. Alfabetização, ciclo de alfabetização, eu, enquanto professora e formadora, o que torna mais visível as aprendizagens é esse diagnóstico essa avaliação de leitura e de escrita, né? Esse diagnóstico individual que a gente faz com as crianças, que o professor pode fazer, que o coordenador pode fazer. Isso aí vai muito de gestão, cada um se organiza da melhor forma. Mas eu preciso, pelo menos, a cada final de mês, ter esse resultado visível para mim, né? No mês de junho, eu tinha tantos leitores de texto e de frases, e agora em agosto, continua do mesmo jeito? Houve avanço? Se não houve, né? Mas aí se a professora acompanhar mesmo, ela vai dizer, houve avanço sim, Veri. O leitor de frase lia frases bem curtinhas, agora ele está quase lendo o texto. Não coloquei de texto ainda, porque ainda está fraquinho, mas ele está no próximo, com certeza vai estar lendo o texto. Então, é isso que a gente precisa ouvir dos nossos professores, é esse acompanhamento, porque a alfabetização é ler e escrever. Então, ao final, eu preciso entregar essa criança lendo e escrevendo, e para isso eu preciso acompanhar. E aí é onde entra essa avaliação formativa, essa avaliação de processo, que eu vou acompanhando mês a mês, diariamente, né? Bem, Tatiana, são 6 grupos. Você fez em 6 grupos? Eu nem falei para você. Eu fiz 7. Mas tudo bem, pode 7 grupos, 15 minutos, se você for colocar, são 15 minutos, tá? E aí, lá no grupo, no diário de bordo de vocês, tem essa tabela. Vocês vão conversar e vão registrar, né? Vocês vão compartilhar entre os municípios. Como é que acontece? Em que momentos acontece? Né? Que tipo de estratégias são mais usadas? Como é que vocês fazem? Como é que o município faz, né? Para perceber, para ter a visibilidade desses resultados? No meu município, hoje eu tenho 436 crianças. Então, eu, Veridiana, eu acabei de fazer o alfabetômetro, nós temos 300 e tantas crianças já leitoras de texto. Vocês têm essa visão? Né? Enquanto pessoa lá da secretaria, que coordena o ciclo de alfabetização, que faz a formação, como é que é isso? Estou aqui só colocando questionamentos para vocês irem pensando. E qual é o papel do professor nesse processo? Qual a importância do professor nesse processo? Então, vocês vão ter aí, as perguntas já estão no diário, não precisa anotar. Nós vamos encaminhar vocês para os grupos, serão 15 minutos, tá bom? Conversem, compartilhem e anotem. Na volta, a gente vai compartilhar a fala de vocês. É importante escolher logo um representante de cada grupo para compartilhar os saberes, tá bom? Do que vocês anotaram, do que vocês vão registrar, vocês vão trazer uma fala sucinta, consolidada sobre as aprendizagens. Tatiana, você pode enviar o pessoal para as salas, aí vocês vão aceitando aí os convites. Eita, que teve uns que quase não voltavam, hein? Eu estava quase indo buscar.
Ah, não queria voltar, não, porque nem deu para todos os coleguinhas falar. Não? Mas é porque o debate pegou fogo. É muita experiência bacana, né, que as colegas vão trazendo. A gente vai perguntando, saber, para conseguir, né, também trazer uma proposta para o município, né? Isso é legal. Pronto. Então, imagine só esse momento lá com os professores, né? Já fizemos umas colinhas. Vai ser muito bom. Então, vamos começar a compartilhar o que foi que vocês conversaram, né? E aí você compartilha de uma forma sucinta, né? Para que a gente tenha aqui 7 grupos para compartilhar. Então, precisamos ser sucintos nas nossas falas. No grupo 1 estava a Dani, Geldava, Irani, Janaína, Judson e Noberto. Ei. Noberto vai compartilhar. Boa, eu vou compartilhar. Estou lhe enxergando. Está visível para mim. Bem, eu sou de Guarapari, né, e nós acabamos encontrando aqui com vários municípios, todos juntos nessa sala. A avaliação, ela é um processo, primeiro, contínuo e permanente. Pensamos dessa forma. Pronto. Cada município, às vezes, vai adequando, né, um tipo de avaliação, como já foi falado. E, fazendo um apanhado geral nos nossos municípios, daqui que a gente estava em grupo, em que momentos elas acontecem? Elas acontecem, essas avaliações. A primeira avaliação é uma avaliação diagnóstica, no decorrer dos primeiros 15 dias de aula, logo no início do ano. E aí nós vamos ter, os professores vão ter que partir, né, de onde a criança está, né? Isso aí é ponto, nós já sabemos. E, nesse processo, vai acontecendo essa avaliação somativa, que chega de cada município, né? Digamos, tem uma maneira de fazer avaliação, como já foi citado, né? Os municípios têm alguns métodos para estar avaliando, para ter esse retorno. O nosso município também, ele faz essa avaliação diagnóstica com algumas avaliações que vêm direto da Secretaria de Educação, para ver o nível, né, da turma, o nível de aprendizagem de cada aluno. As estratégias e as ações são pertinentes, né? Nós trabalhamos mesmo aí com atividades diferenciadas, enfim. O material, aí o que foi colocado importante é que muitas das vezes o profissional deixa de lado aonde nós temos um importante material de avaliação, que é o material do PAS. Só que esse material do PAS, ele tem essa avaliação mensalmente. E alguns municípios, como o meu município, o PAS ainda está um caminhar lento. Por quê? Ele chegou também aqui em 2018, né? Igual chegou em outros municípios, e o município deixou, assim, passou uma forma da gente trabalhar, porque veio do Estado você trabalhar durante 3 dias na semana, 2 horas. É inviável você trabalhar, isso foi muito discutido já, né? É inviável você trabalhar o material do PAS, né, com essa carga horária tão grande. Deixar outros conteúdos, né, outras estratégias a serem desenvolvidas na sala de aula. Então, o município fez o quê? Deixou livre para cada professor estar trabalhando na sala de aula. E muitas das vezes foi assim, fracassado, porque os professores deixaram de usar aquela avaliação. Então, quer dizer, eu acredito que o ano que vem, que o PAS, né, esse ano nós estamos começando, e tivemos esses 2 anos de pandemia, o material também chegava atrasado no município. E aí, esse ano, nós estamos num caminhar, numa visão diferente com esse material do PAS. Eu acredito que nós vamos ter um retorno a partir do ano que vem. E aí já foi falado que o ano que vem nós vamos utilizar essas avaliações do PAS, né, com mais frequência. Então, isso aí é a importância do papel do professor, né, nesse processo.
está avaliando, fazendo essa avaliação diagnóstica, depois essa avaliação somativa no decorrer do dia a dia, dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, né, para estar chegando a uma avaliação formativa com um sucesso mais avançado. Perfeito, Norberto. Tá? Perfeita a sua fala, bom, fez um resumão aí, né, da discussão. Você tocou no assunto que foi exatamente o material do PAS, né? Dando uma olhada, ele no final, ele tem a parte de avaliação, de como avaliar as atividades que foram propostas. Bem, cada município tem a sua organização. Vocês podem até pedir, já que a gente vai falar um pouco de avaliação dentro da sala de aula, dessa avaliação para perceber como é que o aluno está, dessa avaliação formativa, principalmente, esse é o nosso maior olhar agora. E aí vocês podem, como sugestão, estar pedindo os professores para levarem, na formação, ter um momento para dar uma olhada nessa proposta de avaliação, porque, de repente, vocês podem estar readaptando, né? Não utilizando do jeito que ela está lá, porque ela é muito específica do material, mas o que a gente pode aproveitar dessa proposta de avaliação, né? E como é que eu posso... o material é proposto para ser trabalhado 2 dias. É fato, Norberto, quando a gente diz assim, professor, tem esse material, você vai adequando à sua realidade. E aí, o negócio, tipo assim, não, tem professor que vai dizer assim, eu vou utilizar o que é mais fácil para mim. Temos essa fala ainda. Vou utilizar o que é mais fácil para mim, né? Mas poderia se pensar, 3 dias, mas 3 dias é muito, então vamos pensar em 2 dias do material, vamos trabalhar esse material durante 2 vezes na semana, né? De 3 dias transformar em 2, selecionar atividades, a gente pode estar selecionando, não é obrigando a trabalhar os materiais ao pé da letra, né? No módulo X tem uma temática bacana, então vamos trabalhar essa temática na primeira semana de outubro, por exemplo, né? A primeira e a segunda semana. Então, precisamos, materiais a gente tem, ou seja, além da coleção do PAS, tem o PNLD, tem município que, porque eu tiro pela realidade do meu estado, tem município que compra material também de editoras, né? E aí, materiais nós temos, mas precisamos selecionar. Nenhum material é suficiente para dar conta da leitura e escrita das crianças. Eu penso que, quando a gente pega um pouco do PNLD, pega um pouco da coleção X, vai pegando, porque qual é o meu norte enquanto professor? Quais são as habilidades? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver no primeiro e no segundo ano, focando o ciclo? Então, para atender essas habilidades, qual o melhor material para esse mês? Certo? Então, a gente precisa ter cuidado, porque vai ter professor que vai ficar no material só, vai ficar planejando, se deu certo, se não deu, né? Para lá. A gente precisa ficar atento. Segundo grupo, Débora, Eliana, Michele, Vanessa, Verônica. Quem vai compartilhar? Acrescentar. Agora nós vamos acrescentando a fala do Norberto. Algo mais. Norberto trouxe uma fala aí bem resumida. Quem é a pessoa? A Eliana está com um sorriso assim, deve ser ela, ué. Eliana. Olha, bora, Eliana. Está com um sorriso lindo. Pode fazer sua fala. Está fechado o microfone. A pessoa insultou. Abra. Continua. Abriu. Pronto. Nós tínhamos outras 2 colegas no grupo que teve a manifestação, professora. Mas elas não falaram nada. Achou seu sorriso tão lindo. Obrigada. Eu último dia de férias deve ser por isso. Passei até um batom para alegar. Perfeito. Exatamente. E toda a minha casa com reforma, adoro. Norberto, você falou muito bem, né? Eu acredito que você explanou as nossas políticas, né? As políticas públicas do Estado do Espírito Santo, professora. E em regime de colaboração nós temos, né, as avaliações diagnósticas que o Estado, a SEDU disponibiliza, o Norberto colocou muito bem,
E com isso, é do terceiro aninho, é para o terceiro aninho até o ensino médio. Então, pega o finalzinho do ciclo aí, né? Apesar do ciclo é do segundo aninho. E nós incentivamos, eu acho que isso acrescenta, não sei se minhas colegas depois irão falar, Norberto, nós incentivamos que do primeiro e segundo aninho, por não ter um padrão, né, Dinário, vendo aí, Júlio, não tem a avaliação padronizada, mas nós incentivamos que naquele período que é estabelecido em rede, que as nossas escolas, aqui na regional, também realizam as avaliações para o ciclo, né, Júlio, para o ciclo primeiro e segundo aninho. Então, acho que complementa o que o Norberto colocou, né? Não sei se as outras regionais também realizam, mas a gente tem essa prática, eu acho que os colegas podem... Aqui, Eliane, o que a gente sente, assim, hoje, até ouvindo as escolas, né, que quando se tira o PAEBs do primeiro e terceiro ano, se perde aquela força, né? A gente estava falando há pouco, né? Quando você vai fazer algo que você vai expor, você faz com mais capricho, né? Com mais cuidado, você toma essa precaução, né? E aí você tira uma avaliação externa, que era o parâmetro da escola, né? O espelho, né? Ó, todo mundo está vendo o teu resultado, né? Perde força, né? Apesar de ter essas iniciativas enquanto SRE, enquanto Secretarias Municipais de Educação, a gente sabe, enquanto professor, que dá uma relaxada, né? Esse ano não tem avaliação externa, né? Então, ufa, agora vou acalmar um pouquinho e assim a gente sabe que prejudica. Não vai ser cobrado, né, Judson? A gente cobra enquanto superintendente de secretaria, mas o peso não é o mesmo, né? A gente sabe que a avaliação externa é que vai definir política pública, né? Então, é um outro cenário. Ok. Então, eu acho que é isso, professor. O nosso grupo, nós estamos em representantes, na maioria, das redes municipais, né? Eu falhei um pouquinho a internet, mas eu me identifiquei como o sujeito da rede estadual, né, em regime de colaboração. Então, eu acho que é nesse caminho, né? A partir das políticas públicas da Secretaria de Estado da Educação em regime de colaboração, o nosso acompanhamento sistemático junto às escolas, no sentido de viabilizar práticas formativas, como a senhora muito bem está direcionando essa formação de hoje, no sentido de sentar junto. Como eu gostei dessa expressão, sabe? O professor não está num pedestal, mas está, eu acho que a gente precisa estudar todo dia mesmo. Você sabe que o primeiro dia que eu escuto essa expressão, gente, eu adorei. Sentar junto, né? Essa outra concepção da avaliação, tem muito mesmo. Então, eu acho que se as colegas quiserem contribuir um pouco mais em relação a esse tópico, no sentido de fomentar as políticas públicas no chão da escola a partir das propostas de colaboração. Foi o que nós pensamos um pouco. Obrigada, Eliana. Tá vendo como foi bom você falar, participar? Obrigada. Adorei seu batom, estava de olho nele. Vamos lá. Sala 3, tinha a Emanuela, a Érica, o Lucas, a Suelen e a Vera Lúcia. Quem gostaria de compartilhar? O Lucas? Bom, as colegas me elegeram para falar em nome delas, mas para acrescentar, além do que já foi mencionado, nós observamos, isso foi geral, né, em todos os membros do grupo. Nós observamos, destacamos a necessidade de atentar o professor a importância que tem do registro. Sim. Porque a gente tem muitos instrumentos, o próprio caderno do PAS, né, o caderno do professor, traz instrumentos, propostas de monitoramento, né, de acompanhamento, na verdade, do estudante. Aqui na Regional de Colatina, nós disponibilizamos também um material orientando o professor a acompanhar, o pedagogo. E aí, até mais recente, nós fizemos uma planilha online, até para facilitar a nossa comunicação com as escolas, de maneira que o pedagogo ele tinha que fazer um levantamento dos alunos não leitores, até mesmo para a chegada na reta final do ano, ele se atentar a essa necessidade, né? E, claro, alimentando essa planilha online sempre que possível, né? Mas, acima de tudo, não adianta a gente ter diversos instrumentos se o professor não fizer os registros,
Nas nossas visitas, a gente até observa que o professor tem um perfil daquela turma, ele conhece pontualmente o aluno, mas não registra isso. E aí a nossa colega Érica mostrou para nós, né, um alfabetômetro, como uma proposta de trazer aquilo de forma mais lúdica para a turma, envolver a turma e até mesmo o professor exercitar esse acompanhamento, o registro, né, seja no caderno ou no alfabetômetro para a turma toda, para a escola, um alfabetômetro geral, né, para a gente envolver os alunos, gamificar, né, aquela situação, para que os alunos também sintam engajados em participar, em ajudar o colega que ainda não está avançando na leitura. Foram essas as nossas discussões, em síntese. Obrigada, Lucas. Foi escolhido porque tem uma voz belíssima, viu? Muito bom. Além da voz, sobre fazer o consolidado aí, tá vendo? E assim, Lucas, essa importância mesmo de trazer para o professor, né, a importância do registro, do professor ter um diário de bordo, ou planilhas tem várias, como você colocou, né, mas o que é que eu tenho registrado, né, eu tenho uma planilha específica minha anotado, o que é que o João já sabe, o que é que a Maria já sabe, o que é que o Pedro, aonde é que o Pedro precisa avançar, né, tem até uma das atividades, são as últimas atividades, que a gente não realiza aqui, mas que vocês podem estar realizando com o professor, e uma proposta é de vocês estarem pedindo para eles levarem para o encontro quais os instrumentais de avaliação, de diagnóstico eles fazem, eles utilizam. É um diário? É uma planilha? Onde é que eles têm registrado esse conhecimento? Né? Que não fique só... Porque quando eu vou registrar, eu acabo que analisando mais a criança, e aí, esse registro ele tem mais qualidade. Na minha oralidade, no meu dia a dia, eu tenho um conhecimento geral da turma, mas quando eu registro, eu analiso mais, uma análise mais profunda do conhecimento. E aí vocês podem já... uma das propostas na pauta é essa, compartilhar instrumentais, né, de avaliação, nesse sentido de avaliação, no sentido de como é que estão meus alunos na questão da leitura e da escrita, tá? Vamos para o próximo grupo, quarto, a Demildes, tem a Fabrícia, a Giovânia, a Nina, tem User 5 e tem Kaki Santana, o que aparece para mim aqui. A Fabrícia já abriu aqui. Bom dia, Fabrícia. Então, eu fui escolhida do grupo para estar comentando esse momento, então. Então, o que você acrescenta? Isso. Eu acho que foi já falaram a questão dos momentos, né? Diagnóstico, formativa e a somativa. E as estratégias. A gente trabalha com escolas do campo e escolas rurais. E nós, enquanto pedagoga da secretaria, a gente acompanha muito esse trabalho das escolas do campo e orientamos os pedagogos das escolas urbanas. E aí, uma das estratégias, nós, enquanto pedagogos, está todo início de trimestre nas escolas fazendo a avaliação da leitura dos alunos de primeiro e segundo ano. Pra gente, e aí, na sua fala, no início, você colocou, né, para acompanhar como esse aluno evoluiu, que ele conseguiu evoluir, se ele mudou de nível, né? E aí a gente foca bastante, né, no papel do professor, dele entender que a avaliação é um conhecimento. Ele precisa conhecer o aluno e ter a consciência de que ele precisa ser avaliado de acordo com ele mesmo, com o desenvolvimento dele mesmo. Então, a gente trabalha isso muito com os nossos professores, e aí a gente tem um programa de atividades de conhecer a turma e trabalhar ela nos níveis. Quantos níveis tem a minha turma? Quais alunos estão neste nível? Qual aluno está nesse nível? E a avaliação ser trabalhada de acordo com esses níveis, né? O que eu trabalhei com um aluno que está abaixo do básico, né? Ou que não está lendo? Então, a minha avaliação é dentro do que foi trabalhado com ele, né? Foi falado das atividades? Então, a gente que trabalha muito em conjunto, né? As 3 pedagogas da secretaria, isso é muito bom. E aí, esse ano a gente está falando muito, focando muito nesse trabalho multiníveis.
Esse trabalho ele sempre foi muito estudado na área da educação especial, né? Depois da pandemia, a gente tem salas muito seriadas dentro da nossa sala, né? Alunos em vários níveis. E o nosso município ele está se propondo e está trabalhando muito essa questão dos níveis, né? Esse trabalho multinível não significa que são atividades adaptadas, né? O trabalho multinível ele traz esse trabalho em sala de aula para que todos tenham acesso ao mesmo currículo, tá? E é o que a gente espera. Porém, como a gente tem vários níveis dentro de uma turma, a gente vai estar falando de um mesmo conteúdo que está no nosso plano de ensino, e essas atividades elas serão organizadas para que todos os alunos, né, independente do nível que ele está, ele tenha acesso a esse currículo. Perfeito. Não é uma tarefa fácil. Não. A gente está levando esse estudo para as escolas, para as formações que a gente está dando, inclusive na formação do AEE, a gente vai falar também sobre esse trabalho, intensificar isso para que seja levado também para todas as escolas, né, da nossa rede e todas as turmas, porque, como eu falei, a gente tem vários níveis dentro dela, tá? Então, é isso, é um trabalho coletivo, né? É professor de AE ajudando, é pedagogo que também tem que estar presente, e o planejamento ele é muito importante. Perfeito. E aí, quando a gente fala de níveis, as nossas turmas são heterogêneas, e dentro do ciclo de alfabetização, mais ainda. Nós temos crianças que conhecem as letras, nós temos crianças que só lê palavras, nós temos crianças que lê frases, nós temos crianças que lê texto, nós temos crianças que lê texto super bem. E aí, como planejar para atender essa heterogeneidade? Como planejar para dar conta desses diferentes níveis, né? Isso vai muito da prática do professor. E eu não preciso estar trabalhando um texto, um conteúdo diferente para dar conta disso, né? Eu escolho um texto e aí eu posso distribuir, se for leitura, eu posso distribuir o texto completo para quem já sabe ler texto, eu posso distribuir frases desse texto para quem lê frases e palavras, eu posso chamar essa criança na lousa para identificar palavras que comecem com a letra X. Então, isso vai do rebolado do professor. E é dessa forma que a gente precisa agir para contemplar todas as crianças, todos os níveis, porque todos aprendem. Precisamos ter isso como um bordão. Todos aprendem, mas precisam ter a chance. E essa chance quem vai dar é o professor. Vamos para o próximo grupo. Tem a Diná, Elisete, Flávia, Kátia, Lucimar, Teixeira, e tem assim SME, a Lidiane. Vamos. Oi. Quem vai falar? Eu, Diná. Diná, o que você acrescenta, Diná? Já as falas posteriores? É tudo isso, né? Tudo isso que os colegas já colocaram em relação ao professor, ele ter o conhecimento do nível de cada aluno da sua turma, mas não ter isso registrado. E aí ele não consegue mesmo acompanhar a evolução, porque ele não consegue, de todos os alunos, detalhadamente, saber a evolução por escrito, a menos que ele tenha esse registro. Foi também comentado no grupo que a equipe da SEDU disponibiliza avaliação diagnóstica e formativa a partir do 3º ano, mas todas as escolas, né, aqui, principalmente nas regionais que estavam no meu grupo, de 1º e 2º ano também tem elaborado, né, uma avaliação diagnóstica e formativa, mesmo não tendo a institucional, né, da SEDU, mas as escolas fazem essa avaliação e também as equipes da superintendência têm seus instrumentos e vão até as escolas, né, e agora com assessoria, tanto escolas estaduais quanto municipais, fazendo esse trabalho. E um dos instrumentos que nós utilizamos é onde dá para perceber se o aluno não lê, se ele reconhece letras, se ele decodifica com ajuda, ou se ele está no silábico, pausado, convencional, fluente, para depois ter essa conversa com a equipe de professores desses alunos e pedagogos para as intervenções necessárias. No caso da Regional Afonso Cláudio, nós temos aí algumas escolas que têm mais de 23 turmas, de 1º ao 5º ano, então, nesse caso, é feito, né, uma seleção das turmas prioritárias, mas é feito, sim, né,
periodicamente o trabalho de avaliação da leitura, da escrita, para perceber o desempenho e evolução desses alunos. Obrigada, Diná, pela sua fala. Vamos para o próximo. A Érica Castellari, Leila, Luciana, Marlene, Nilzete, Regilane e Verônica. Alguém do grupo? Uma falinha bem rápida. Nilzete. Bom dia, né, a todos. Só consolidando aí as falas, né, dos nossos colegas. Tudo isso assim foi de suma importância, todo esse tipo de diagnóstico que foram apresentadas. O debate no grupo foi muito interessante, a gente ouvir, né, dos nossos colegas de outros municípios como procede essa situação da diagnóstica, da avaliação. E assim, não vou me estender na fala, porque foram já muito bem colocados, né, pelos nossos colegas aqui, as avaliações. Só para acrescentar e contribuir um pouquinho, aqui no nosso município nós fazemos uma rotatividade semanal de uma diagnóstica que o próprio professor aplica em sala de aula, uma semana com atividade voltada para leitura e escrita, a outra para matemática, né, nas exatas, e essa é uma atividade de sala de aula que ele vai arquivar no portfólio do aluno. Nós temos o portfólio, primeiro e segundo ano, né? E através dessa avaliação rotineira ali, semanalmente, o professor faz seu rodapé com as dificuldades, com as defasagens apresentadas, né, pelo aluno, como foi muito bem colocado aqui hoje, né, professora Veridiana, e eu até anotei que o professor tem que ser um eterno registrador. Por mais que exista aí toda a tecnologia, tudo aquilo que favorece e contribui para acelerar o processo, mas nós, professores, teremos o lápis, o caderno, o papel, eternamente para consolidar aquilo que nós precisamos de colocar em prática ainda para o nosso aluno, que eu aplaudi também quando você disse a questão que o aluno, todos aprendem, todos, então isso é fato, todos têm suas habilidades, suas dificuldades, mas todos têm condições. Então nosso professor ele tem que ser apaixonado pela alfabetização. E assim eu encerro a minha fala. Perfeito, Nilzete, é isso mesmo. E nós temos, enquanto formadores, apaixonar esses professores, né? Apaixonar para que eles possam se tornar apaixonados pelas suas crianças. E a gente vê isso nos olhos deles, nos encontros, né? Quem são os professores apaixonados? Quem é o professor que diz assim, nenhum aluno a menos, nenhum aluno sem aprender, né? Que nenhum aluno entre na sala de alfabetização e saia do mesmo jeito. A gente sabe que vai acontecer, sair do primeiro ano, sair do segundo ano, que ainda não lê texto, mas o professor vai dizer assim, mas você sabe como foi que ele começou? Quando ele começou, mal conhecia as letras, e hoje ele está saindo leitor de frases. Então, houve aprendizagem. Então, é isso que a gente precisa ouvir dos nossos professores, e a gente precisa, se ainda existe professor que não é apaixonado por esse processo, a gente precisa proporcionar momentos para que eles se apaixonem, né? Enquanto formadores, nós temos essa missão de apaixonar. E o último grupo, eu queria ouvir uma frase só da pessoa. Tem Carla, Drica, Raquel, Sueli e Vivi. Vamos lá. Eu eleita de novo, não sei porquê, gente, que eu só sou uma eleita frase, sempre. Vivi. Uma frase que represente o encontro. Claro, né? Acho que tem dois pontos que são muito importantes que as meninas colocaram. Um é o planejamento, né? Esse planejamento do acampamento, o planejamento em rede, isso é muito interessante. Para a gente, Serra, é um desafio imenso, porque nós temos apenas 68 unidades de ensino, e com unidades de ensino com 23 turmas, 7 turmas só de primeiro ano. Então, é uma loucura essa logística, gente. A gente quebra a cabeça mesmo. Outro ponto importantíssimo que a colega de Águia Branca colocou, a Sueli, foi a questão da busca ativa, desses meninos fora da escola que impactam altamente, né, com essa questão das aprendizagens, né, eles estão vindo sem as rotinas, isso tem causado esse impacto. E aí um ponto que eu gostaria de colocar também, que eu nem discuti no grupo, mas ouvindo vocês, isso me perturbou um pouco, é quando a gente pensa na avaliação externa,
ela é necessária, né? Ela acontece, a gente não vai negar que ela exista, mas quando a gente receber esses resultados, a gente tem que lembrar do contínuo curricular. Porque o menino que chegou no primeiro ano, ele praticamente não teve a educação infantil, então as professoras, e isso ficou muito forte nos relatos das minhas professoras, minhas, né, sentimento de posse, mas das meninas falando, quem está no terceiro ano está com o nível de primeiro. Então, quando a gente receber esse resultado, vai ser um impacto muito grande, mas tem que ter um entendimento desse contínuo curricular, que aquele menino do terceiro ano que fez essa avaliação diagnóstica, do segundo ano, né, agora, do teste de fluência, foi o menino que o processo de alfabetização dele, finalização da educação infantil, início da alfabetização no ensino fundamental foi altamente prejudicado. Então, às vezes, elas ficam com muito... não vou dizer temor, mas elas questionam muito, Viane, a gente retoma o contínuo curricular, né, retoma as aprendizagens, mas as avaliações externas não casam com isso. Então, esse momento de avaliação, de análise desses resultados, a gente tem que ter isso em mente também. Eu me preocupo muito, isso me deixa muito, mexe muito comigo, né, porque elas ficam muito mexidas. Perfeito, Vivi. E se deixou você inquieta e os colegas inquietos, essa foi a intenção mesmo, né, do encontro, da gente se inquietar. E o que é que a gente pode fazer a mais para contribuir com esses professores? Precisamos nos preparar bem para esse próximo encontro, né? E para ter uma boa conversa, um bom diálogo com eles, como é que eles estão fazendo, né? Eles têm ciência da situação real da sua turma, eles estão registrando, eles estão planejando para dar conta dessa crescente de aprendizagem, porque também não adianta só eu saber que eu tenho 5 de texto, 4 de palavra, 3 de frase, 2, aqui a gente chama 2 de letras e 5 iniciante. Não adianta só eu saber. Vamos caminhar, vamos planejar para dar conta, que essa aprendizagem evolua. Gente, foi muito bacana a fala de vocês, né? Algumas pessoas falaram aqui que não tem, essa fala veio de encontro com as falas do professor hoje. Algumas pessoas, alguns se colocou, o meu município ainda está um pouquinho atrás, eu preciso conhecer esses instrumentais, essas propostas. Alguém pediu para eu compartilhar a proposta de alfabetômetro, eu posso encaminhar para a Tatiana e compartilhar com vocês sem problema nenhum, eu mando o material. Resumidamente, o alfabetômetro, ao final do mês, o professor faz o teste, faz o diagnóstico de leitura e de escrita e registra na planilha, né, a partir de materiais, tem os materiais específicos, e coloca isso dentro de um gráfico que a gente chama de alfabetômetro, deixando na escola visível, nessa comunidade. Gente, a gestão tem que deixar visível dentro da escola. No meu segundo ano, eu tenho 10 de texto, 7 de palavras, 3 de frase, e aí depende da nomenclatura que cada um utiliza, né? Isso aí é personalizado. Ou pode usar também, como a gente vai já ver, da avaliação da fluência leitora, certo? Vamos para frente, porque o nosso tempo está curtinho, e eu tenho aqui muita coisa para compartilhar com vocês, mas o que está proposto está tudo no slide, e vocês também... Veridiana, só interrompendo e quebrando o protocolo, e vendo que o Emerson está aqui, eu aposto que estamos todas também querendo saber qual é a novidade, viu? Depois você terminar aí, o Emerson não pode escapulir, não. Não, o Emerson vai ter uma fala no final, aí vocês pegam ele, tá bom? Pode deixar. É que eu estou passeando nas duas salas, nas duas formações, né? Para dar um suporte aí. O Emerson está de butuca hoje. Então, gente, só trazendo um pouquinho aqui da fluência leitora, no sentido de como o professor pode desenvolver essa leitura na sala de aula, né? Que estratégias podem ser utilizadas, principalmente no segundo ano, qual a importância da fluência em leitura. E a gente sabe que a fluência em leitura é essa capacidade de deslizar pelo texto, decifrar o texto, sendo capaz de traduzir as palavras em sons e, ao mesmo tempo, de observar os sinais de pontuação que dão entonação ao texto. O leitor fluente é aquele, e eu acho lindo esse gráfico aqui, né, quando diz o que é um leitor fluente. É aquela criança que reconhece letras, palavras, frases e textos, né? Ela localiza informações menos ou mais explícitas, ela já faz inferências de alcance e níveis de complexidades variados,
ela reconhece recursos expressivos empregados no texto, que aqui vem a questão da prosódia, de ler com entonação, respeitando a pontuação, dando ênfase quando for necessário. E aqui vou passando rapidinho, mas vocês têm o material, vocês fazem trabalho com mais profundidade com os professores. E a fluência, ela é a ponte entre a decodificação de palavras e a compreensão de textos. Porque um dos pontos mais complexos é levar o aluno, além de ler, ele compreender o que ele está lendo. Mas para poder ele compreender, primeiro ele precisa ler. E aí é onde entra a fluência em leitura, né? Quando os estudantes, porque quando os estudantes começam a ler com desenvoltura, com proficiência, eles não vão mais gastar energia na decodificação das palavras. E aí eles vão poder se concentrar mais na questão da compreensão do texto, o que é que o texto, qual é a mensagem que o texto está trazendo, o que é que o texto está nos dizendo, nos proporcionando. E a fluência, ela tem 3 componentes mais específicos, porque aí vai para o trabalho de sala de aula, como é que eu posso desenvolver essa fluência leitora? E a Magda Soares, ela diz, tem até um trecho do livro dela, e eu já digitalizei esse trecho que ela fala sobre fluência e já vou encaminhar para vocês. Ela diz, a partir do momento que a criança já começa a ler frases, o professor já deve começar a propor atividades para desenvolver a leitura. Essa proposição aqui de atividades geralmente é um momento separado, tipo, dentro da sua rotina, o professor tirar 10 e 15 minutos para propor atividades, para desenvolver só a leitura pela leitura, não se preocupando com a compreensão, quem são os personagens, porque isso aí é um outro trabalho que o professor realiza em sequência, certo? Então, os componentes são precisão, velocidade e prosódia. A precisão, ela está relacionada à capacidade de identificar corretamente as palavras escritas, né? O aluno vai olhar para a palavra precisão, vai olhar para a palavra, por exemplo, cavalo, e vai dizer cavalo, já vai ler de imediato, não vai decodificar, né? Isso é possível alcançar uma boa precisão leitora se houver um pleno domínio do princípio alfabético. E isso, quando ele alcança a precisão, ele já passou pela decodificação. A velocidade, e a gente diz, a velocidade é o deslizar pelo texto. Precisão e velocidade, elas andam muito abraçadinhas. Quando eu olho para esses três componentes, precisão e velocidade andam muito abraçadinhas, porque à medida que eu tenho precisão de fala, não preciso mais decodificar, automaticamente eu vou desenvolvendo a velocidade, né? E aqui diz assim, diz respeito à rapidez com que a leitura é efetuada, pois além de ser precisa em sua leitura, é necessário que o indivíduo o faça de forma rápida, sem grandes esforços. Assim como eu estou fazendo aqui com vocês, estou fazendo uma leitura precisa e rápida, né? A leitura automatizada é aquela que permite que o leitor se concentre naquilo que é realmente importante no texto, ou seja, o sentido. Quando o aluno já tem precisão, tem velocidade, que não precisa mais gastar energia, cavalo, tipo, o cavalo é bravo. Então, ele está decodificando, ele não tem precisão, ele não tem velocidade. E quando ele diz que o cavalo é bravo, ele já vai colocar os trabalhos cognitivos, como eu posso dizer, vão direto para a compreensão, para o sentido do texto. E a prosódia, que não pode faltar, e que eu adoro, essa prosódia, que é enfatizar os termos adequadamente que estão no texto. Ter um tom de voz apropriado, usar a entonação interrogativa quando for uma pergunta, ou imperativa, ou uma exclamação, fazer a pontuação, porque tem criança que às vezes lê rápido, ter precisão e velocidade não quer dizer que tem prosódia, e isso precisa ser ensinado, certo? Isso precisa ser ensinado, porque muitas vezes a criança lê rápido e com precisão, e não tem prosódia, ou seja, não faz pontuação, não faz a exclamação, não faz a pergunta, vai lendo igual... E aí, quando não se faz a pontuação, essa criança vai ter dificuldade de compreender o texto. Nós, já adultos, sabemos que, quando a gente lê um texto, que a gente pula uma vírgula, muitas vezes muda o sentido do texto, da frase. Aí vocês imaginam uma criança. Então, para que essa fluência seja completa, ela precisa ter esses 3 componentes: velocidade,
velocidade, precisão e prosódia. E isso pode ser ensinado, são estratégias, existem estratégias que possibilitam o desenvolvimento desses componentes, certo? Então, ser fluente é uma condição fundamental para compreender o que se lê. Daí a importância de se avaliar a fluência, visto que saber o nível em que se encontram os estudantes no processo de alfabetização é uma informação valiosa para que o professor possa planejar as suas ações pedagógicas, né? Aqui vem falar um pouco da avaliação fluência, pelo objetivo de diagnosticar exatamente se o aluno possui rapidez, precisão, se ela tem uma leitura rápida, precisa ou expressiva. Então, é isso um pouco do que é a fluência leitora, né? Ela remete a esses 3 componentes, e esses componentes devem ser ensinados lá na sala de aula pelo professor. Observados e ensinados. Eu tenho um grupo de crianças que já são leitoras. Como é que elas estão lendo, né? Porque, como foi colocado, a fluência, ela é a ponte entre o decodificar e a compreensão leitora. Quando ela já lê com desenvoltura, facilita o processo de compreensão. Tem criança que lê bem, mas não compreende. E aí a gente vai pensar em estratégias de compreensão para esse grupo. E rapidinho nós vamos falar, só mostrar aqui para vocês, o Estado, né, vocês passaram há pouco tempo por uma avaliação diagnóstica de fluência, e é importante que vocês conheçam, acho que já devem conhecer, o que é essa avaliação da fluência, né? Ela tem os 3 níveis, e o que é específico de cada nível, e depois eu trago rapidinho algumas estratégias de leitura para serem desenvolvidas em sala de aula, que aí, lendo as estratégias, propondo trabalhar com a fluência leitora, é importante que o professor, dentro da sua rotina, tire um tempo, 10 a 15 minutos, né? A Magna Soares, ela diz que, no mínimo, 2 vezes na semana, tem que ter esse tempo para trabalhar a leitura pela leitura, nessa questão de perceber a velocidade, a precisão e a prosódia. Então, a avaliação da fluência pode ser diagnóstica, formativa ou somativa. Se for a primeira, ela vai ser a diagnóstica, né? E aí depende muito de como é que está acontecendo. Ela pode ser interna ou externa em relação ao contexto escolar, porque tem escolas que realizam, tem essa possibilidade de fazer uma avaliação interna. Pode ser ainda mais ou menos tecnológica, porque essa avaliação pode ser, ela já propõe agora o uso de um aparelho, né, celular. O foco sempre deve ser avaliar o estágio de desenvolvimento da habilidade leitora, de modo a obter resultados que subsidiem o planejamento de intervenções adequadas às situações percebidas. Então, o objetivo da avaliação é os professores entenderem em qual nível as suas crianças estão, né? E aí, como avaliar a fluência? É um intervalo de 60 segundos para cada item. É proposto 3 momentos. O primeiro momento é a leitura de uma cartela composta por 60 palavras, e aí essas palavras são divididas em 2 blocos, canônicas e não canônicas. Depois é a leitura de uma cartela de pseudo-palavras, que são palavras inventadas. E aí pode perguntar, mas por que pseudo-palavras? Porque muitas vezes as crianças, quando vão ler, tem palavras que elas vão ler, elas já sabem de memória. E aí, quando ela lê uma cartela de palavras, e aí, quando você colocar pseudo-palavra, que é a palavra inventada, não existe essa memória dessa palavra. E se ela consegue ler aquelas palavras inventadas, isso vai confirmar que realmente ela é leitora de palavras. E o terceiro passo é a leitura de um texto narrativo, em torno de 150 a 180 palavras, em que ele vai perceber quantas palavras lê no minuto, mas depois, terminado o tempo de 1 minuto, ele continua fazendo a leitura do texto, porque ao final ele tem 3 perguntinhas para responder, de compreensão sobre o texto. Então, aqui nós temos uma sugestão de cartela de palavras canônicas e não canônicas, né? As não canônicas são as palavras que têm as sílabas complexas. Aqui há uma imagem que representa o vermelho, seriam as palavras não canônicas, que elas ficam distribuídas entre as canônicas. Aqui um modelo de palavras, de pseudo-palavras, né, que são 30 canônicas e 10 não canônicas. Observem que são palavras inventadas. Então, se a criança lê papuga, sarapu, dicano, jabera, ela vai confirmar que a cartela anterior que ela leu
então ela consegue sim ler palavras. Aqui do lado vem explicando mais um pouquinho, depois vocês vão ler. Também ao mesmo jeito, aqui as palavras não canônicas estão distribuídas entre as canônicas. E também um modelo de texto, que aqui no caso traz a doninha e o morcego, né? A criança vai ler esse texto, que tem em torno, geralmente os textos têm em torno de 150 a 180 palavras, e depois de ler o texto, eles vão responder 3 perguntinhas sobre o texto. A avaliação de fluência, ela se consolida em 3 perfis: o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. O pré-leitor tem 5 níveis, olha aqui como eles vão se encaixar. O nível 1 é o estudante não leu, a criança não leu nada. O nível 2, o estudante disse letras, sílabas ou palavras diferentes daquelas apresentadas no item. O nível 3, o estudante nomeou letras isoladamente. O 4, o estudante omitiu, substituiu ou incluiu fonemas e ou uma sílaba. O nível 5, o estudante silabou. E o nível 6, o estudante leu corretamente até 10 palavras ou 5 pseudo-palavras. Então, que o nível 6, ele está quase saindo do pré-leitor e entrando no leitor iniciante. Que aí o leitor iniciante, ele já lê palavras e pequenas sequências textuais, apresenta leitura pausada, silabada, né? O leitor iniciante, ele tipo que decodifica. Ele apresenta dificuldades com padrões de sílabas não canônicas, né, que são as sílabas complexas. Ele lê 11 ou mais palavras em uma lista em 60 segundos, lê 6 ou mais pseudo-palavras em uma lista em 60 segundos, então ele demora ainda, né, lê poucas palavras. No âmbito do texto, ele lê em torno de 65 palavras, apresentando uma taxa de precisão inferior a 90%. E o último nível, o leitor fluente, né, aquele leitor que já lê mais palavras, né? Ele apresenta uma taxa superior a 90%, ele apresenta desenvoltura na oralidade, quando avaliadas questões de prosódia, que é a expressão, o ritmo e a entonação. Ele compreende, pelo menos em parte, aquilo que lê, de modo que consegue responder perguntas simples após a leitura do texto, porque após a leitura do texto tem 3 perguntinhas. Então, ele leu o texto, leu as cartelas, leu o texto, respondeu as perguntas. Dentro do teste da avaliação de fluência, ele é considerado leitor fluente, nesse âmbito. E aqui eu trago para vocês sugestões, estratégias, que a gente não vai se deter muito, porque elas são só em ler a gente consegue entender, sobre como trabalhar a leitura, né? Vamos pensar que vocês vão propor, professores, na rotina de vocês, a partir de então, vocês vão tirar de 10 a 15 minutos todo dia para fazer a leitura com as crianças. Como é que você fazer essas leituras? Como é que eu vou escolher esses textos? Então, o professor vai escolher textos, né, da vida cotidiana, né, parlendas, trava-línguas, pequenos textos. Isso vai depender muito dos níveis, e aí ele vai ter que conhecer os níveis, quem são os leitores de texto, quem são os leitores de frase. A partir dos leitores de frase, eles já podem treinar essa leitura, porque, na verdade, a fluência de leitura é um treino para que ele ganhe precisão, velocidade e prosódia, e que, ao mesmo tempo, o professor vai trabalhando e ele vai também ganhar a compreensão. Então, a primeira estratégia é a modelagem da leitura, em que o professor é modelo, e muitas vezes não só o professor. Vamos pensar que eu já tenho na sala de aula um aluno que lê super bem. Então, esse aluno também pode servir de modelo, né? Então, a modelagem da leitura nesse sentido. Aí vem aqui o Razinski, quando ele diz, defende que uma estratégia para ensinar aos alunos de que fluência em leitura não é ler depressa, é fazer leituras modelo para eles, ou seja, a modelagem da leitura feita por um leitor fluente, nesse caso o professor, ou outro par experiente nesse aspecto. Porque pode acontecer, como já ficou visível para mim em alguns acompanhamentos, o professor dizer assim, o João lê super bem, mas ele não compreende. Então, talvez esteja faltando, ele está tendo velocidade e precisão, mas está faltando a prosódia, dar ênfase na pontuação para que ele possa ler mais devagar, porque a velocidade aqui é não se enganchar, né? Ler mais devagar e, ao mesmo tempo que for lendo, vai compreendendo. E isso, mais uma vez,
é ensinado. Por isso que o professor precisa conhecer, é um trabalho mesmo personalizado, e o professor precisa conhecer a realidade das suas crianças, dos seus estudantes. Uma segunda estratégia, as leituras repetidas, em que, enquanto mais, né, aqui traz a prática da leitura é de extrema importância para o desenvolvimento da automaticidade e da prosódia. Então, a repetição de leituras, levar o texto para casa, pode combinar de levar o texto para casa, a criança treinar em casa mesmo, e aí no outro dia, nesse momento da rotina, essa criança ler para a turma, ler em coro, fazer os agrupamentos, né? Porque como eu tenho vários níveis na turma, eu posso fazer agrupamentos, um grupo de crianças que lê um texto mais complexo, um grupo de crianças que lê um texto mais simples, um grupo de crianças que só lê frases, e que eles possam compartilhar isso dentro da turma. Dentro do seu nível, eles vão conseguir ler. E isso vai muito a questão do incentivo do professor de proporcionar esses momentos. Leitura assistida. Essa leitura assistida ele traz quando o professor faz um trabalho personalizado com a criança. Ele até diz no texto real, num texto mais completo, que eu vou encaminhar para vocês, que essa é uma tese aqui que o cara fez sobre o Razinski, que é muito bacana. E aí ele diz que pode ser um tutor também. Alguém falou aqui bem lembrado, dos assistentes de alfabetização que o tempo de aprender proporciona. Teve um município que colocou assim, a gente tem assistente de alfabetização. Pronto. Esse assistente de alfabetização pode fazer um trabalho personalizado com os alunos, né? Enquanto o professor está trabalhando com o grupo, ele vai ouvir a leitura de um aluno, ele vai ler para esse aluno, para depois o aluno repetir. Então, é isso que ele chama de leitura assistida, de ter uma pessoa fluente lendo, o aluno vai ler e fica nessa questão, e aí eles vão conversar, discutir sobre o texto. Leitura em eco, achei interessante isso daqui, que é aquela leitura em que um grupo lê e o outro responde, ou então um leitor fluente lê e os outros respondem. Leitura em coro, até comentei aqui já, né, que é a leitura em grupo, e aí a gente pode personalizar, fazer os agrupamentos de acordo com o nível de leitura, e cada grupo ter o seu texto específico para ler, pode dar um momento, distribuir o texto, eles vão treinar e depois vão fazer essa apresentação. Leitura em pares, a Magda Soares, ela traz uma proposta dessa também, com a leitura em pares, e de um ler para o outro, e pode até dar um feedback, você pode melhorar nisso, né? Isso vai muito da consciência, né? Posso dizer, do encaminhamento do professor. Vocês vão ler em pares, aí precisa se pensar como é que eu vou organizar esses pares, isso é planejamento, como é que eu vou organizar os pares, quais os textos que eu vou levar para cada par, né? Porque pensando num trabalho personalizado, não é qualquer texto, não é qualquer grupo, né? Precisamos fazer os agrupamentos de acordo com os níveis de leitura. Leitura de atuação é uma outra estratégia em que a turma ou grupos da turma se preparam para ler para uma outra turma, visitar uma turma de primeiro ano, fazer uma leitura de um texto para eles, de uma história para eles, para se apresentar mesmo na escola, para ler para a gestão, aqui ele até coloca para ler para funcionários, acho que foi isso que eu vi aqui, ler para os funcionários. Então, uma leitura de atuação, uma leitura para eles vão se preparar para se apresentar. Por que ele traz todas essas estratégias? Na intenção, já que, de uma certa forma, a gente vê que desenvolver a leitura influência, de uma certa forma, é um treino, não deixa de ser. Mas como é que a gente pode proporcionar isso de uma forma que não fique muito visível, que é um treino, certo? E aí o professor vai criando artimanhas, vai criando estratégias e tornar isso motivador, né? Eu escolhi o texto tal, nós vamos treinar a leitura desse texto, porque nós vamos apresentar para a turma do terceiro ano. Segundo ano, vai ler um texto para a turma do terceiro ano, e aí combina com o professor, o momento, o dia de visitar e fazer essa apresentação. Então, são estratégias para motivar a criança a ler, e que isso não fique tão enfadonho. Levar o texto para casa, treinar em casa, ir na sala ler para um colega, fazer atividades dinâmicas como dividir grupos, e cada grupo se apresentar dentro da sala mesmo,
Então, são várias estratégias propostas que vocês, vai o material, vocês podem fazer a leitura e se aprofundar. Certo? Deixa eu ver o que foi que colocaram aqui. Uma estratégia importante que eu usava nas minhas turmas para desenvolver a fluência de a leitura coletiva, por exemplo, leitura de perguntas, e fazer a leitura de várias perguntas observando o sinal da interrogação. Ou então você coloca uma outra estratégia, você pega uma frase e aí coloca ela com sinal de pontuação, de ponto final, com sinal de exclamação, com sinal de interrogação. E aí, vamos lá, é treinar mesmo, é ler para eles, depois, porque nisso você vai estar trabalhando, além da velocidade e a precisão, vai estar trabalhando a prosódia. Professor que não tem prosódia em leitura, tem que procurar, tem que ganhar essa prosódia, porque ele é modelo, ele é exemplo, né? Então, e a prosódia, ela é um dos grandes elementos da compreensão. Vocês sabem que quando a gente esquece uma vírgula, uma frase, o negócio pode mudar de sentido, né? E é até perigoso. A gente vê até algumas coisas nas redes sociais, quando a gente lê com a vírgula errada ou sem a pontuação. Então, isso já deve ser trabalhado lá na alfabetização. E aí, gente, para concluir aqui com vocês, aí nós temos aqui sugestões, né, mais estratégias, tá? Que não precisa vocês lendo vão saber. Deixa eu passar aqui. Aqui é como trabalhar a leitura de texto, leitura com modelagem, alguns encaminhamentos, sugestões. Aí vocês podem podem até propor dos professores estarem vivenciando situações de leitura com fluência na formação, né? É muito importante de colocarem eles para realizar mesmo, porque à medida que eles vivenciam, eles conseguem levar melhor para a sala de aula. Então, uma sugestão é eles vivenciarem essas situações de leitura e desenvolvimento da fluência na formação. E aqui eu fiz um resumindo, né? Também está bem claro, não precisa de eu ler aqui com vocês, um resumão de tudo aquilo. E eu queria só compartilhar com vocês aqui as últimas atividades da nossa pauta, que uma próxima atividade, que é o currículo em ação, que a gente chama, seria reunir os professores em grupo para que eles pudessem fazer uma leitura do currículo, que tem na página 48 a 51, onde lá fala dessa importância da avaliação, quais são os tipos de avaliação e o que é que o currículo espera do professor, qual o papel do professor. Então, aqui, se não der para fazer na formação, vocês podem fazer como encaminhamento para casa também, né? Dentro da pauta, o que é que não dá para fazer, mas podem estar encaminhando para eles fazerem leitura, né? Como encaminhamento de casa. Tem essa outra atividade, que eu acho que é interessante, que vocês devem realizar com eles, se for possível, né? Quais são as metodologias avaliativas realizadas em sua escola? Aqui é mesmo uma atividade para fazer com os professores, né? Então, eles vão se reunir em grupos e responder essa tabelinha, qual é a ação, qual é a metodologia, quem é que realiza e qual a periodicidade. Depois compartilhar. Ou também pode fazer como encaminhamento. Vocês precisam ver aí qual a melhor forma. E uma reflexão coletiva para concluir essa daqui. Como é possível avançar no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes? O que já fazemos e o que precisamos realizar, avançar juntos? Eu penso que esse momento reflexivo é muito importante com os professores, né? O que já fazemos? E essa atividade anterior traz esse viés, né? Vai mostrar, vai deixar visível o que é que eles já fazem. E onde é que nós precisamos avançar? E avançar juntos. Eu gosto desse avançar juntos. Avançar no sentido não só o professor sozinho, mas professor com seus pares, professor apoiados pelas SMS, por vocês formadores, certo? E lendo o currículo do Espírito Santo, no finalzinho que fala sobre avaliação, tem um texto lá, que ele é lindo, eu digo que o currículo do Espírito Santo ele é uma melodia, né? Eu conheço vários currículos, e eu sou apaixonada pelo currículo do Espírito Santo, pela escrita dele, pela desenvoltura,
né? Ele traz, assim, um pouco de melodia, de suavidade. E lá tinha um trecho do Rubem Alves, da crônica dele Como Ensinar. E eu aproveitei e coloquei, ainda não coloquei a crônica toda, mas vocês podem pesquisar, ela está disponível na internet, e até entregar para os professores numa folhinha, já que é presencial, vocês podem, no final, entregar essa crônica para eles e fazer uma leitura coletiva, aproveitar e desenvolver a fluência, trabalhar a fluência leitora, porque ela é linda. Então, esse pedacinho que eu trouxe aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Se fosse ensinar uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. Levaria às livrarias, para que ela visse nos livros de arte jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e as sílabas, simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí, então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela quereria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É muito simples. Rubem Alves. E é isso. Estamos finalizando, né? Temos muita coisa, tem uma pauta bem recheada, mas eu penso que, assim, a gente deve trazer ela mesmo bem recheada, e vocês vão, né, acolher, vão escolher do que está proposto, quais são as atividades que são mais essenciais para trabalhar no próximo encontro, tá? Ou, dessas atividades, quais eu posso encaminhar como atividade de casa? Uma leitura, uma atividade mesmo de registro, não sei. Mas essa é a pauta, essa foi a pauta de hoje. E eu só tenho mais, o que eu tenho agora é agradecer. Tatiana, você conseguiu aquela avaliação pelo mentim.com? Vou colocar aqui agora no chat, só um minutinho. Tá? Pronto. Aí nós temos aqui uma proposta de avaliação, fazer uma nuvem de palavras. Enquanto a Tatiana coloca, eu vou só compartilhar com vocês qual é a pergunta para finalizar. E aí vocês vão... Deixa eu ver aqui. Seria essa. Resuma em uma palavra como você avalia o encontro de hoje. No diário de bordo tem lá o espaçozinho para você escrever a sua palavra, né? Qual é a palavra que representa o nosso encontro de hoje? E a palavra está com vocês. Agradeço pela partilha, pelas experiências, pela colaboração de cada um. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né, de abrir o microfone e falar, mas hoje eu já percebi que mais pessoas falaram, né, estiveram mais presentes, e isso é muito bom. Todo o material que foi mostrado aqui, todo o material vai ser colocado na plataforma, provavelmente amanhã, quando encerra as 3 turmas formativas. A Tatiana compartilhou o Mentim. A gente quer formar uma nuvem de palavras. Vamos tornar visível o pensamento de vocês. Você entra, escreve a palavra que você escolheu para o encontro de hoje. Tá? A Vivi colocando outras, como eu gosto de falar até demais. Mas tem que ter pessoas assim que é para incentivar as caladinhas. Foi maravilhoso ver e riquíssimo nosso encontro de hoje. Que bom. Cada dia eu fico mais apaixonada com sua fala, Emanuela, obrigada.
E eu fico cada dia mais satisfeita. Saio feliz. Esse último agora, Tatiana? Agora eu compartilhei o resultado, aí agora eu vou colocar na tela para vocês. Ver se eu consigo aqui. Bora ver. Tchan, 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 tchan. Está visível. Está aqui. Muitas pessoas colocaram, só está em... Eu não consigo ler todas, mas ficou bem visível as palavras motivação. As que ficam mais visíveis é porque foram mais colocadas, né? Motivação, conhecimento, aprendizado, aprendizagem, encantamento, adorei encantamento, empolgação, maravilhoso, renovação, e a pessoa pegou, tirou, me deixou aqui no eco, ou no vácuo. E é isso. Depois você coloca, você tira o print, Tatiana, e coloca no grupo deles, né, para virem. Eu errei, com um erro de digitação ali no final, formativo. Ah, tudo bem, isso acontece. Depois você arruma, não tem problema não. Possibilidade, reflexão, pronto. Eu gosto da palavra possibilidade, né? Foi uma possibilidade para eu rever meu planejamento, uma possibilidade para eu refletir sobre as necessidades dos meus professores e perceber o que eu devo levar para o próximo encontro. Ótimo. De abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, né, pessoal? Tirar um print para colocar lá no grupo. Vamos lá, fazer bonito. Sorriam. Bora lá, peraí. Pronto. Daí que são 2 páginas. Aí, copiei uma. Segunda agora, hein? Tem que sorrir, não sei qual página vocês estão, continuam sorrindo, hein? Aí. Ô, povo lindo. Olha isso, para a foto, todo mundo abre a câmera, que povo danado. E fecharam, correram, ó, todo mundo fechando, tipo assim, para ela não me ver. Olha aí o sorriso. Deixa eu ver as caras que eu não tinha visto ainda. A Nina, a Drica aqui, a Verônica, Vera Lúcia, a Sueli, Lucimar, Gedalva, a Débora. Deixa eu ver mais que eu não vi, eu vou aproveitar agora para ver. E é isso, gente, foi muito bom estar com vocês. Obrigada mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos, né, Veri? Você pensa numa formadora nordestina boa, né? Essa veridiana, gente. Está de parabéns. Eu acho que todos aqui gostaram, né, desse segundo encontro. E é isso, gente. Eu só de destacar aqui, as inscrições dos cursistas estão prorrogadas. Eu e o Emerson, a gente vai entrar em contato com vocês para dar o feedback das inscrições. E eu desejo um excelente momento formativo aí no município de vocês, e quem é da rede estadual, com os professores da rede estadual, e a gente vai se comunicando. Qualquer dúvida, estamos aí. Tatiana, façam bonito para poder a gente ter um outro vídeo no próximo encontro, hein? Agora a Tatiana fez, vai ter que dar continuidade. Registre os momentos, que vocês, aquilo que a gente não vê, o coração não sente. Então, mostrem o que vocês estão fazendo, registrem fotos, coloquem no grupo, façam chegar esses registros até a Tatiana, para que fique visível o trabalho de vocês, né? Aquilo que a gente não vê, o coração não sente. Então, para que eu fique visível, eu preciso estar presente. Tá bom? O Emerson não vai entrar, Tatiana? Eu acho que ele está se despedindo, acho, na outra turma, Veri. Então, porque o Emerson queria falar alguma coisa, um pouquinho com vocês. Aí eu vou abrir agora para vocês, enquanto ele chega. A Suelen abriu o microfone. Abri para falar que eu fiquei tão nervosa no primeiro encontro que eu esqueci de tirar foto. Graças a Deus que as meninas tiraram. Mas isso acontece. Tinha lanche, não tirei foto do lanche, tirei foto de nada. Procurem preparar, né, novamente um encontro com encantamento, receber bem os professores, né,
tudo que é feito com amor, por mais simples que seja, mas eles percebem o carinho, né, de um simples bombom, de uma simples frase, um lanchinho, porque é presencial, precisa do lanchinho, um acolhimento, um local calmo, uma música tranquila, né? Então, assim, no sentido de acolher bem para que o diálogo durante o processo formativo aconteça com qualidade, né? Tenha uma desenvoltura e assim, quando a gente é bem recebido, a gente tende a fazer isso também com aquilo que a gente vai fazer. Se eu sou professor, então eu vou fazer com os meus alunos também. Eu estava fazendo uma formação esses dias, e no momento literário, simples. Eu só cantava na sala de aula, né? E aí, assim, dessa vez eu vou dar uma de atrevida e no momento porque são 3 pessoas que fazem a formação, e eu ia ficar com o momento literário. A atividade de antes era uma atividade de acolhida, e a minha colega ia mandar eles fecharem os olhos, e a pessoa aqui ia entrar cantando para ser como fosse uma entrada para a contação de história. E aí eu entrei cantando. Depois, entrei cantando, deu certo, foi de professor para professor, e depois contei a história com muita prosódia, e depois a gente se levantou, e eu achei interessante quando o professor disse assim, eu fiquei encantada, Veri, sabe por quê? Você não usou muita coisa, e nos encantou. E eu acho que é isso que a gente precisa levar para a sala de aula, porque às vezes eles até sabem, mas eles ficam no automático. Sabe quando a pessoa aprende a dirigir carro? Que ela vai dirigindo automaticamente? Não precisa mais fazer muito esforço? Eu acho que é isso. E aí, quando a gente mostra que o simples pode ser belo, pode ser encantador, aí eles, eu posso fazer também com os meus alunos assim. Emerson, é com você, estava só lhe aguardando. Ei, bom dia a todos vocês. Veridiano, sua aula é ótima. Adoro as aulas da Veridiano. Sou seu fã, tá, Veridiano? Então, a gente aqui, enquanto Copais, né, na CEDU, a gente agradece a Tatiana, né, principalmente nossa parceira do Cefop, né, o Centro de Formação, a PARC, né, Associação Bem Comum, Fundação Lemos, Instituto Natura, né, pela excelente aula. E enquanto pais aqui, nosso principal objetivo, eu falo muito que o Espírito Santo, a gente tem um pertencimento, mas é muito centrado em cada município, entendeu? Se você for para fora assim, do estado, muita gente não conhece o Espírito Santo. Às vezes nem nós conhecemos a nós mesmos. Então, a gente ter esse tipo de estratégia, como esse tipo de formação, é uma forma da gente de estarmos, vamos assim dizer, como o próprio símbolo do paz, de estarmos colaborando uns com os outros no processo de formação, no processo de aprendizagem, né? E a avaliação é um dos grandes desafios nossos enquanto município, né? Nós temos escolas pequenas com 2, 3 salas, como escolas enormes, cada município com suas peculiaridades. Não é fácil trabalhar a temática avaliação, mas a avaliação, ela é o que vai, principalmente as avaliações externas, é o que vai fomentar nossas políticas públicas, né? De investimento na educação. Então a gente precisa estar atento e estar atento junto na sala do professor. Às vezes é preciso que a gente volte lá, trabalhe junto, não no processo de fiscalização, no processo de escuta, acompanhar. Às vezes, gente, a prática de um professor que está lá numa escolinha multisseriada, ela pode fazer a diferença no estado inteiro, entendeu? Se ela for compartilhada, se ela for avaliada, acompanhada da melhor forma e de a forma mais horizontal possível, né? Então, esse é um tema muito importante, porque a avaliação é que garante a equidade. A avaliação não serve para... não é um processo classificatório, mas sim para garantir a equidade. Todo mundo tem condição de aprender a ler, né? A gente sabe, Magda Soares traz isso, mas cada um tem seu tempo, mas para que a gente possa, ninguém vai chegar, o Saulo fala muito isso, vai chegar junto na linha, né, de chegada lá, mas a gente tem que diminuir as distâncias, para que a maioria dos nossos alunos, nossos municípios, a gente consiga chegar da melhor forma possível. E as crianças precisam amadurecer cada vez mais cedo hoje. Ela está em contato com a leitura, com os processos, muito mais cedo hoje, né, dada a tecnologia. Então, gostaria de agradecer, Veridiana, mais uma vez, pela essa excelente formação e a todos vocês pela participação, né? Eu acho que é um tema muito delicado e a gente precisa... agora nessa multiplicação, incentivar com que esses professores troquem essas informações entre si, né, para que eles tenham
para que a gente compartilhe o máximo possível de estratégias de avaliação, para que a gente tenha um monitoramento contínuo, para quando foi comentado num grupo, como foi, quando vinha avaliação externa, eu já sei qual é o meu resultado. Eu não preciso esperar tantas expectativas, porque eu já faço esse monitoramento. Eu compartilho práticas entre os professores dentro da escola, hein? Os pedagogos estão acompanhando de forma horizontal o trabalho dos professores. A secretaria está dando esse assessoramento, né? Então isso é muito importante, essa linkagem entre os diferentes setores, entre os professores dentro da escola, isso é fundamental. Por exemplo, nós estamos com um ciclo de gestão rodando em algumas escolas, não todas, né? Que é um experimento piloto do ciclo de gestão do PAS. Como que a avaliação, a visão dos professores pode mudar o ciclo de gestão? Porque a mudança vem de baixo para cima também. Então, o professor ele pode dar ideias de monitoramento dentro da escola, onde ele pode ajudar o pedagogo, o diretor, a melhorar o processo de gestão e, consequentemente, ou seja, melhorando a avaliação e gestão ao mesmo tempo. Essa é a importância, né, desse ciclo de gestão e trazer essa temática de avaliação junto com esse diálogo dentro das escolas e dos municípios. Então, te agradeço enquanto pais e espero que vocês consigam fazer uma multiplicação da melhor forma possível, né? Mais uma vez, né? Trazendo essa temática assim como de extrema importância para que a gente consiga atingir o máximo de tocar no professor, principalmente no tocante que a gente fala das avaliações externas, né? A equipe aqui da gerência de avaliação, a GEA, ela sistematiza com bastante cuidado, né, as avaliações de afluência, do PAEBs Alfa, e a gente precisa levar essa discussão para dentro da escola, para que isso não fique, hoje é dia do PAEBs, né? Não, a escola tem que abraçar esse tipo de avaliação externa, porque é isso que vai fomentar as políticas públicas, e para isso a gente tem que entender todo esse processo teórico e prático de como o professor trabalha isso em sala de aula, para que a gente possa trabalhar da forma mais amigável e horizontal possível, para que a avaliação ela garanta essa equidade do aluno e o seu direito de aprendizagem, que essa é a nossa principal missão aqui, enquanto alfabetização dos nossos alunos capixabas. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação, e é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa... O Emerson fez um resumão do nosso encontro de hoje, né? Ele ficou ali na butuca, e aí ele trouxe agora... Mas, realmente, ele fechou aí com chave de ouro, trazendo o que é necessário ser feito lá na prática. Por mim, já está concluído. Só agradeço mais uma vez, e até o próximo. Obrigada, Tatiana. É um prazer estar com vocês, na verdade. Tchauzinho, gente. Bom almoço para vocês. Tchauzinho. Até o próximo encontro. Oi, Emerson, cadê a novidade? Ai, meu Deus. Olha só. De novidade para uma curiosa, não tem jeito. Na verdade, olha só, essa novidade vai ficar um pouquinho mais novidade, porque nós ainda não conseguimos deliberar sobre ela agora. Vai ficar para o próximo encontro, mas na verdade sobre o teste de fluência, né? É uma formação autoinstrucional que a PARC ela trabalha com outros estados, ela já fez em outros estados e a gente está querendo propor, né? Não é assim obrigatório nesse curso, mas a gente vai tentar, vamos analisar junto com a PARC essa formação autoinstrucional, que é para você trabalhar os professores e gestores trabalharem da melhor forma os resultados da fluência. Como a gente pode aproveitar melhor esses resultados? Só que nós não conseguimos ainda fechar tudo isso, entendeu? Eu preciso ouvir um pouco mais da PARC para analisar toda essa proposta antes de divulgar aqui. Não deu tempo de fazer isso ontem. Nós não conseguimos fazer a formação ontem, justamente porque nós ficamos analisando essa proposta. Como não foi possível, é bom, eu achei até interessante, porque dá o tempo o resultado da fluência vai vir em outubro, né? Dá tempo de amadurecer um pouco mais, os multiplicadores amadurecer com os professores, né? Eu sei, gente, que tem muitos pontos positivos, negativos, cada professor vai trazer a sua angústia. E a gente sempre lembra que o professor ainda guarda aquela vaidade, né? Principalmente no tocante à avaliação.
Então, a gente precisa quebrar essa vaidade e começar a compartilhar essas experiências, para que o professor tenha a habilidade de ter abertura ao novo. Então, na verdade, a proposta é essa novidade, essa formação autoinstrucional pela plataforma da PARC, né, já está até lá, mas não está liberada. Mas ainda o Espírito Santo aqui, junto com a gerência de avaliação, vai analisar essa proposta antes da gente divulgar, porque isso não pode gerar um burburinho muito grande entre os professores e conflitar muitas informações, uma vez que o trabalho dos resultados da fluência já estão em andamento. Mas é mais ou menos isso daí. Aí na próxima a gente já amadureceu um pouquinho mais, aí a gente abre essa novidade se for mesmo acontecer, para que a PARC possa fazer essa formação autoinstrucional, né? De quem tiver interesse. Eu acho que é para somar, né? Um pouco mais. É isso. E depois vocês mandam os convites lá no grupo, que a gente vai em algumas avaliações, algumas multiplicações aí, que está sendo muito bacana isso daí. Ok? Já que Verinda está aí, eu quero fazer assim, um elogio muito, muito caloroso de você, que você foi muito feliz, minha querida, de fazer esse diálogo com o nosso currículo, sabe? O currículo é uma ação exitosa da nossa secretaria. E você dialogou, né, muito bem a sua temática, a temática de avaliação, com as propostas do nosso currículo. Então, eu acho que eu não coloquei na sugestão, na avaliação, mas eu acho que todos os nossos temas formativos, eles precisam desse viés com o currículo. E você foi muito, muito feliz. Porque o currículo é a base, é a sustentação. Nós estou aqui formando a minha casa, quando Deus encontrar aqui uma coluna. Como que eu vou furar essa coluna? Enfim, com a linguagem técnica. Então, exatamente, o currículo ele é a base, ele é a sustentação, ele é aquela coluna forte que vai alinhar todas as nossas práticas formativas. Eu fiquei muito feliz de estar hoje no último dia de férias, né? Eita! Obrigada, Eliana, muito obrigada, que bom. Eu ouvir que você tem experiências com outros currículos e elogiar o nosso currículo, porque, infelizmente, agora vem a parte negativa, nos nossos 78 municípios, né, Emerson? Temos aí nossos colegas, gente, Tatiana, que está aí. Infelizmente, nossa regional nós temos 10 municípios, nossa regional Colatina. Eu não tenho um dado científico, claro, mas o que nos chega é que muitos municípios, a partir do currículo, eles recriam outro currículo. É interessante? Mas às vezes as bases se perdem, talvez, não sei, como você colocou muito bem. Acho que é muito importante que tenhamos esse foco, né? O currículo ele é a base, é a sustentação para os nossos estudantes. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Pode falar. Parabéns. Então, obrigada mais uma vez. E vamos almoçar, né? Porque a formadora está com fome. Agradecer a Tatiana também, que me ajudou muito nessas últimas semanas. Perturbei ela até, mas ela foi incansável ao me ajudar aí, que a gente não estava conseguindo entrar no sistema. Deu todo apoio, viu, Tati? Obrigada aí. Eu que agradeço a paciência e a colaboração. Demorou um pouquinho, mas saiu, né, Vivi? O acesso. Isso aí. Gente, beijo no coração. Tchau, gente. Bom almoço para vocês. Tchau, gente.